Olá, eu tenho a árdua tarefa de falar de mais de um século de história em 10 minutos. Vamos falar um pouquinho a respeito da história do anglicanismo na região amazônica. Eu utilizo para isso um texto do meu antecessor, bispo Saulo Maurício Barros, e também o livro Notas para a Igreja Episcopal, para a História da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, do reverendo Oswaldo Kikefel, para tratar um pouquinho das questões históricas. A história do anglicanismo na região amazônica inicia antes da implantação definitiva da Igreja Episcopal no sul do Brasil. Em 1860, a Igreja Episcopal e a Sociedade Britânica Americana enviaram o reverendo Richard Holden para o Pará. Holden realizou uma intensa atividade missionária nesta região. Embora não tenha sido também uma iniciativa propriamente anglicana, mas em 1988, na cidade de Manaus, chegou Marcus Carver. Ele chegou ao Vale do Amazonas como missionário metodista, sendo abandonado em seguida pelos seus apoiadores. Então realizou um trabalho independente, criando a Igreja Evangélica Amazonense. A Igreja Evangélica Amazonense viveu e cresceu como uma comunidade independente, apesar dos seus insistentes e entusiásticos apelos para se filiar formalmente à Igreja Episcopal. E desde o início, as comunidades desta Igreja Evangélica Amazonense utilizarem o livro de oração comum, a liturgia anglicana, como sua base. Eles solicitaram insistentemente, mas sem sucesso, que a missão episcopal americana no país assumisse os trabalhos. Muito possivelmente, a incorporação desta igreja à então Igreja Episcopal do Brasil foi prejudicada pela distância geográfica e pela falta de recursos financeiros e humanos. Houve depois disso inúmeros esforços de reiniciar um trabalho missionário em Manaus ao longo dos anos, mas sem sucesso. No final da década de 70, o bispo Egmont Sherrill aproveitava as viagens que fazia para o exterior para visitar Manaus e realizava ofícios na residência da doutora Josefina de Mello, filha do reverendo Juvencio, que era um clérigo da Igreja Evangélica Amazonense. Entre os meses de julho e de setembro de 1911, o clérigo inglês reverendo Arthur Moss fez uma viagem experimental ao Pará e ao Amazonas. No início do ano seguinte, ele se dedicou a levantar fundos para iniciar um trabalho de capelania e construir uma igreja na região. No dia 8 de abril de 1912, o reverendo Moss chegou a Belém e anunciou o seu projeto de construir um templo anglicano na capital do Pará, na área onde funcionava o cemitério da comunidade britânica. A construção do templo da Igreja Anglicana do Pará foi iniciada no dia 16 de agosto de 1912, dia da Bem-aventurada Virgem Maria, e isso deu o nome da paróquia, que era a paróquia de Santa Maria, hoje Catedral de Santa Maria. No dia 2 de setembro, com um pequeno ofício realizado pelo reverendo Moss, com a presença de 27 pessoas, foi lançada a pedra fundamental. A inauguração do templo aconteceu em 30 de novembro do mesmo ano e foi noticiada nos principais jornais locais. E em 10 de janeiro de 1913, a primeira visita episcopal do bispo inglês para a América do Sul, Edward Avery, ao Pará, foi estabelecida então a capelania. A comunidade anglicana em Belém era formada principalmente
principalmente por pessoas inglesas e barbadianas, contando com a participação de outras pessoas falantes da língua inglesa, entre elas pessoas dos Estados Unidos da América. A presença de ingleses aumentou ainda mais depois da abertura do rio Amazonas à navegação estrangeira, consolidando assim a sua participação no comércio e indústria local. A vida social destes imigrantes era organizada em torno da Igreja Anglicana, transformando-a num centro de preservação da sua identidade. Contudo, as características caribenhas e inglesas foram sendo substituídas aos poucos por uma face brasileira. O reverendo Moss foi capelão da Igreja Anglicana do Pará de 1912 a 1930 e seu trabalho foi intenso. Ele construiu o templo, organizou a junta paroquial, levantou fundos para o sustento do trabalho, teve grande preocupação com a música, valorizou as celebrações que chegavam a contar com a presença de grande número de pessoas, especialmente nos ofícios noturnos. Em 1955, o bispo da então Diocese do Brasil Central, hoje Diocese Anglicana do Rio de Janeiro, Bispo Melker, enviou um missionário norte-americano, reverendo Leslie Hallett, para ministrar aos ingleses e manter um trabalho com brasileiros e brasileiras, utilizando o templo construído no terreno britânico. Em 1959, com um contrato de 30 anos de cedência do templo da então Igreja Anglicana do Pará, é feita a entrega do trabalho da então capelania para a Igreja Episcopal do Brasil. Em 1960, o terreno é doado definitivamente para a Igreja Brasileira. Em 1975, foi criada a Diocese Setentrional, hoje Diocese Anglicana do Recife, como desmembramento da Diocese Central, incluindo a vasta área geográfica do norte e nordeste do Brasil, com sede na cidade de Recife, Pernambuco. Seu primeiro bispo foi o bispo Sherrill. O bispo Sherrill realizou diversas visitas à região norte, não só à cidade de Belém, mas também a Manaus, geralmente aproveitando as suas viagens internacionais. Já no episcopado do segundo bispo daquela diocese, bispo Clóvis Erli Rodrigues, na diocese setentrional, foram feitas algumas tentativas para se estabelecer o anglicanismo nas capitais dos estados do Amazonas e de Roraima. No 28º Sínodo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, realizado na cidade de Porto Alegre, de 13 a 15 de abril do ano de 2000, foi então criado o Distrito Missionário Provincial da Amazônia, com jurisdição nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Roraima. O Distrito Missionário foi oficialmente instalado no dia 30 de junho do ano de 2000, no 7º domingo depois de Pentecostes, com a presença do Bispo Primaz, do Bispo da Diocese Anglicana do Recife e do Secretário-Geral da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, que era o então Reverendo Maurício Andrade. Em outubro do ano de 2002, o então Reverendo Saulo Barros assume a reitoria da paróquia de Santa Maria e o Distrito Missionário como delegado episcopal. Nas reuniões nacionais que aconteceram na capital federal em novembro de 2005, o projeto da nova diocese é apreciado pela Câmara Episcopal e aprovado para apresentação ao próximo Sínodo Provincial pelo Conselho Executivo. Em julho de 2006, é criada a Diocese Anglicana da Amazônia. No dia 14 de outubro do mesmo ano, é instituída a Diocese Anglicana da Amazônia e sagrado seu primeiro bispo diocesano, Bispo Saulo Maurício Barros. Em janeiro de 2018, após um longo processo de discernimento, é eleita a segunda pessoa para o episcopado na diocese. E no dia 21 de abril de 2018, eu fui sagrada
tornando-me bispa da Diocese Anglicana da Amazônia e primeira mulher bispa na América do Sul na Comunhão Anglicana. A Amazônia é composta por um povo hospitaleiro, em uma região culturalmente riquíssima, com uma biodiversidade fantástica, onde há muitas cores, muitos cheiros, muitos gostos que caracterizam a pluralidade brasileira, mas onde há também enormes desigualdades sociais e muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. A Diocese Anglicana da Amazônia é uma jovem diocese, a mais jovem da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Tem apenas 14 anos de idade. Está em uma área territorial extensa, a maior extensão territorial das dioceses da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, quase 4.000 quilômetros. Se a Diocese Anglicana da Amazônia fosse um país, seria o 7º maior país do mundo. Essa área corresponde a 42,27% do território nacional brasileiro. São 5 estados na região da Amazônia brasileira: Acre, Amazonas, Amapá, Pará e Roraima. Temos 3 paróquias, 2 missões, 5 pontos de evangelização, espalhados por 3 dos 5 estados que fazem parte desta diocese. Algumas de nossas comunidades não têm nenhuma estrutura, não há templo. As celebrações são realizadas embaixo de árvores, em comunidades ribeirinhas, quilombolas, ou nos quintais das casas das pessoas membros da comunidade, ou ainda em locais cedidos pelas nossas parcerias de serviço e ação social. O trabalho é árduo, os desafios são enormes, mas onde existem grandes desafios, existem também grandes oportunidades. Temos dificuldades financeiras, a necessidade de mais material humano, mas ainda assim abrimos 3 novos trabalhos missionários em Manaus, Castanhal e Macapá. Com o apoio da Mission to Seafarers, ampliamos o atendimento pastoral de 1 para 3 portos diferentes, em Belém e Barcarena, e estamos em processo de sondagem para atendimento nos portos de Manaus. Temos um trabalho com atendimento para crianças no horário inverso ao da escola na cidade de Ulianópolis, no Pará. Estamos apoiando o trabalho com mulheres artesãs indígenas em Manaus, as mulheres artesãs da Amarne, as mulheres artesãs do Alto Rio Negro, com a ajuda e apoio do Serviço Anglicano de Diaconia e Desenvolvimento. Temos também um forte engajamento social. Fazemos parte de todos os comitês ecumênicos e de diálogo interreligioso na nossa região. A Missão Anunciação do Senhor, uma das missões da nossa diocese, que está festejando esse mês 18 anos de existência, conseguiu, no último ano, adquirir o terreno e erguer o seu templo. E em breve poderá retomar o seu projeto de musicalização para crianças e adolescentes em situação de risco e de vulnerabilidade no distrito de Iparaci, em Belém do Pará. Temos em andamento um projeto de autossustentabilidade com o apoio da Trinity Church, Paul Street. Nós, da Diocese Anglicana da Amazônia, temos como visão o ideal de ser uma igreja, a Igreja de Cristo, missionária, enculturada e profética na Amazônia. E entendemos que a nossa missão é proclamar e vivenciar o Evangelho na região amazônica, levando as pessoas a uma íntima relação com Deus e com as outras, por meio da pregação, do ensino, respondendo às necessidades humanas com amor,
através da preservação da criação, na busca de mudanças das estruturas injustas da sociedade e na construção de uma cultura de paz. Essa é, em linhas gerais, uma rápida visão da Diocese Anglicana da Amazônia, neste tempo em que comemoramos 130 anos da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Disse meu antecessor, e é verdade, quem se envolve com esta pequena porção da Igreja de Jesus Cristo na Amazônia se apaixona. Eu